Fala pessoal, vocês votaram lá no Instagram e eu trouxe aqui para vocês 5 erros que deixam seus designs completamente amadores. São erros até bem comuns, eu vejo bastante ali no Instagram, inclusive em alguns perfis de designers que já estão no mercado há mais tempo, que já atendem alguns clientes e continuam cometendo esses erros. Vamos descobrir quais são esses erros e para quem ficar até o final tem uma surpresa, uma técnica aí que eu vou ensinar para vocês depois da vinheta. Hoje nos sites de banco de imagens a gente consegue encontrar uma biblioteca bem vasta, bem ampla de elementos e imagens para a gente conseguir baixar e utilizar nos nossos designs. Só que o que muitas pessoas acabam fazendo é baixar uma imagem de qualquer jeito e utilizá-las nos criativos. Então, por exemplo, aqui eu baixei a mesma imagem de duas formas diferentes. Aqui é a imagem original, essa da direita, que está em alta definição. E a da esquerda eu baixei somente a miniatura da imagem. Sabe lá no Google Imagens, quando você clica só em cima da miniatura que aparece lá e baixa aquela imagem? É assim que ela fica. E eu já vi bastante criativos desse jeito, com a imagem em baixa definição. Isso tira muito o profissionalismo. Na verdade, você olha para um criativo que tem uma imagem em baixa definição e você já enxerga ele como amador, os seus clientes também. Então é um erro básico aqui. Tem uma forma também no Canva de você melhorar a qualidade dessa imagem. Caso vocês queiram que eu grave um vídeo específico sobre isso, é só comentar aqui embaixo que eu gravo uma aula só sobre essa parte de resolução de imagem, tá bom? Vamos para o próximo erro aqui, é a perspectiva incorreta. Eu vou até aproximar aqui. Esse daqui seria a forma incorreta, onde a gente tem dois tipos de perspectivas aqui. Nesse caso, imagina que esse é o cenário, a parte de baixo aqui é a base, e esse aqui o elemento que você coloca no cenário. O cenário, nesse caso, ele está uma perspectiva aqui bem de frente, E esse elemento ele está com uma perspectiva mais de cima. Reparem que ele não combina aqui, ele não encaixa nesse cenário. E é a mesma coisa nesse exemplo da direita. Aqui é o contrário. O cenário ele está com a perspectiva superior e o elemento está com a perspectiva frontal. Então, não combinam. Agora eu vou mostrar para vocês o exemplo correto. Eu só inverti aqui os elementos, a gente consegue perceber que parece que esse elemento faz parte do cenário. E ele, tá vendo? É uma montagem. Eu adicionei esse elemento aqui. Só que parece que ele faz parte do cenário porque ele mantém a mesma perspectiva do cenário. E quando você aprende a combinar isso, as suas criações ficam muito mais realistas. Às vezes a montagem que você fez ali, os elementos que você usou, eles estão até bem feitos ali, estão bem montados. Só que a perspectiva entre o elemento e o cenário não combinam, então acaba ficando aquele efeito de colagem, aquele efeito de montagem mal feita. Aqui é o mesmo exemplo também. Então eu combinei aqui a base com o elemento em diagonal, eles têm a mesma perspectiva. Então reparem que parece que o elemento faz parte do cenário. Vamos aqui para o próximo erro, que são as sombras desconformes. Pessoal, esse aqui é o erro que eu mais vejo no Instagram aqui, nas criações, nos perfis de até designers profissionais, que é colocar uma sombra que não faz sentido ao elemento. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei um frasco aqui de creme com uma sombra gigantesca aqui, uma sombra que dá 2, 3 vezes o tamanho desse frasco. E não tem nada a ver, e eu vejo que muitas pessoas fazem isso. Nesse outro caso aqui, eu utilizei uma sombra também. Ela é menos esfumaçada do que essa, só que eu deixei ela do tamanho, eu deixei ela do tamanho da tampa aqui, uma sombra mais discreta. Para você aplicar um efeito de sombra, pessoal, não quer dizer que ele precisa aparecer mais do que o próprio elemento, a não ser que seja a intenção, que você queira destacar mais a sombra do que o elemento. Mas como na maioria das vezes não é o caso, você não precisa dar todo esse destaque. E a mesma coisa aqui, Nesse caso, ainda tem uma desconformidade de formato. É um elemento quadrado com uma sombra redonda. Eu deixei o exemplo correto aqui, que seria uma sombra mais discreta, uma sombra reta que eu adicionei aqui. Fica discreto, mas ele cumpre o propósito que deveria aqui, que é aplicar um efeito de sombra mais realista. Então prestem bastante atenção nisso, porque eu vejo muito mesmo esse efeito de sombra aqui que não tem nada a ver com o elemento que vocês estão usando, tá bom? Agora a gente vai para o quarto erro, que são as caixas de texto sem margem ou centralização. Deixei aqui no exemplo da esquerda, tá vendo? O texto que está encostado aqui nas margens. Imagina que o criativo, ele já possui uma margem. O seu projeto aqui por inteiro, ele já possui uma margem. O Canva até ajuda aqui, se você arrastar um elemento, ele ajuda, ele tem uma margem imaginária que ele encaixa aqui, tá vendo? Inclusive tem um vídeo aqui no YouTube ensinando só essa parte de margens e réguas aqui, que eu recomendo vocês darem uma olhada, porque deixa os seus criativos mais profissionais quando você utiliza a regra das margens, tá bom? Então aqui, além das margens no criativo por inteiro, você também precisa respeitar as margens
dentro de um elemento de caixa de texto. A partir do momento que você colocou uma caixa de texto, imagina que ele é um criativo por si só. E tudo que você colocar dentro dessa caixa de texto, ela precisa também ter uma margem. Então, por exemplo, aqui no exemplo da esquerda, eu não estou respeitando a margem, e aqui na direita sim. Esse daqui também, ó, é uma caixa de texto um pouco mais baixinha aqui. Eu diminuo ainda um pouco mais o texto, porque eu preciso deixar a margem tanto nas laterais, quanto aqui em cima e embaixo. E aqui é um outro caso que eu vejo bastante também, que é o texto não centralizado. Se você já colocou uma caixa de texto, você precisa respeitar tanto as margens quanto também a centralização. Então, centralize esse texto dentro da caixa de texto. É um erro básico, mas também eu vejo bastante, tá bom? Agora, antes de ir para o quinto e último erro, onde eu vou mostrar uma técnica que eu nunca vi ninguém ensinando, eu ensino isso lá dentro do curso Canvart, que está quase indo para o ar. Para quem está vendo esse vídeo agora, ó, hoje é dia 22 de janeiro de 2025, a gente está quase lançando o nosso treinamento. E essa técnica eu só ensino lá dentro. Eu vou passar isso aqui para vocês justamente para dar um gostinho, para dar uma palhinha de tudo que vocês vão ver lá e que realmente são coisas que vocês nunca viram e vão transformar as criações de vocês. Vocês vão aprender definitivamente a fazer criações profissionais no Canva como se estivesse criando dentro do Photoshop. Deixem um like aqui no vídeo e deixem também um comentário desses erros que vocês viram aqui. Tem algum que vocês gostariam que eu gravasse uma aula em específico para dar mais detalhes e ensinar ali as técnicas para não cometer esses erros? Escolham e deixem no comentário aqui embaixo. O erro que for mais comentado, eu vou gravar um novo vídeo aqui ensinando para vocês, tá bom? Então bora pro próximo erro, que é esse daqui do desfoque cortado. Isso daqui é algo que para mim fica gritante quando eu vejo isso. Às vezes a pessoa utiliza aquele efeito de desfoque e é bacana quando a pessoa utiliza para dar essa dinâmica, para dar essa profundidade. Realmente é um efeito muito bacana. Só que o que as pessoas normalmente esquecem? Quando você aplica o desfoque e o próprio desfoque corta o elemento. Por que que isso acontece? Aqui eu estou mostrando o exemplo do errado e aqui do correto. Tá vendo? Que dá para você salvar esses elementos que ficam cortados. Eu vou ensinar isso para vocês agora. Quando você pega um elemento onde a área dele finaliza exatamente junto ao elemento, o que é isso? Ó, se você passar o mouse em cima, ele mostra uma linha aqui do Canva mesmo, que ele está mostrando que a área final do elemento, ele termina junto ao elemento. Todas essas áreas aqui, onde o risco encosta no elemento, ele vai cortar o desfoque. Ele só não corta o desfoque onde a área do elemento tem uma folga aqui, ó. Aqui não vai cortar, aqui não vai cortar, só que esses pontos aqui vão. Então, se eu aplicar o desfoque aqui, venho aqui, ó, a imagem inteira e aplico o desfoque. É isso que acontece, ó. Ele corta o desfoque onde não deveria. Então eu vou voltar aqui e ensinar para vocês como aumentar essa área do elemento. Vocês vêm aqui em desenho, tem essa caneta aqui, você pode pegar qualquer um dessas canetas aqui, faz 4 pontinhos aqui, ó, dá um espaço, faz 4 pontinhos aqui em volta do elemento. Você pode vir aqui selecionar tudo, você pode clicar em um deles, vai em posição e seleciona aqui também, ó, segura o Ctrl e vai selecionando junto aos pontos. Aí você tá vendo que aumenta a área do elemento, ó. Tem a área original do elemento e a área agora com os pontos. Para você deixar isso permanente, você clica com o botão direito, vai em seleção para download. Aí você precisa ter o Canva Pro, porque você vai baixar em PNG e em fundo transparente. Fazendo isso, você clica em baixar e aí ele vai para sua biblioteca do computador, onde normalmente você baixa as fotos do Canva. Aí é só você apagar esse daqui, você pode apagar tudo e puxa para cá aquele elemento que você acabou de baixar, tá vendo? Ó, ele vai baixar com os pontinhos que você fez, só que agora ele é um elemento só. Reparem que agora, ó, a linha de limite aqui da área do elemento é muito maior. Então você só corta aqui onde tem esses pontos e mesmo assim a área continua bem ampla. Agora sim, você vem aqui em editar, clica aqui em desfoque e arrasta a intensidade aqui para desfocar a imagem inteira, ou caso vocês quiserem desfocar só um pedaço da imagem, vem aqui em pincelada. E aí reparem que, ó, agora o desfoque não corta mais o elemento. Isso aqui é uma técnica que eu nunca vi ninguém ensinando, como aumentar a área desses elementos. Então com essa baita dica aqui, eu não quero mais ver desfoque cortados aí nas artes de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aqui se algum desses erros vocês querem alguma aula específica aqui no YouTube e eu gravo com o maior prazer para vocês, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.